Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair na OAB. Vamos acompanhar agora as dicas desta semana. Oi, gente, sou Luciana Garré, sou professora de Direito Civil e estou aqui no Vai Cair na OAB hoje para falar com você com relação a negócios jurídicos, mais especificamente com relação aos defeitos do negócio jurídico, porque para essa prova da tua OAB 32 é extremamente importante esse ponto. Vamos começar. Quando você estudou negócio jurídico, você estudou uma tal de teoria da escada ponteana, em que eu tenho os 3 níveis, 3 degraus que eu preciso analisar para, enfim, dizer como é que lá vai estar a produção dos efeitos daquele negócio. Primeiramente, eu vou analisar o plano da existência, se aquele negócio ele existe para o direito, se ele tem sujeito, objeto e forma. Quando eu passo para o segundo plano, eu vou analisar se aquele sujeito, se aquele objeto, se aquela forma vão estar compatíveis com o meu ordenamento. Eu vou ter aqui o plano da validade. E nesse ponto aqui, eu vou ter que o sujeito, ele é capaz, que o sujeito, ele ali está tendo a manifestação de sua vontade tranquila, sem, por exemplo, nenhum erro, nenhum dolo, nenhum defeito, nenhum vício do consentimento, não tem nenhum vício social também ali envolvido. Quando eu passo ainda na questão do objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E nesse ponto do determinado ou determinável, dá uma lembrada com relação a obrigações. Eu tenho a obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, dentre outras. Mas focando nessas duas, obrigação de dar coisa certa, eu vou te dar esta pulseira. É esta pulseira que eu vou te dar. Não te interessa a outra, é esta. Mas se eu te digo que eu vou dar uma pulseira da cor vermelha de plástico, por exemplo, não sei, de algum material. Ora, você não sabe se é esta pulseira vermelha, se é outra, que pulseira especificamente é. Mas você sabe que é uma pulseira vermelha. Porque imagina que eu dissesse pra você que eu vou lhe dar um animal. Tá, pode ser uma formiga, pode ser um cachorro, pode ser uma girafa. Então percebe, eu tenho que ter aqui uma delimitação mínima nessa coisa incerta. E vai chegar um dado momento, e a prova, por exemplo, gosta muito de cobrar bezerro, vaca, etc., cavalo. E aí o que acontece? Ela chega para você e diz que é um cavalo da raça manga larga machador, que já caiu na tua prova. Eu tenho que te dar um cavalo da raça manga larga machador. Necessariamente é o cavalo garanhão? É o cavalo mimoso, etc.? Não. Mas é um cavalo da raça manga larga machador. Vai chegar um momento em que eu vou precisar ter a concentração, a escolha, porque imagina você em casa tá estudando. E aí você vai começar a estudar e você tem um monte de coisa que você vai poder estudar para a sua OAB. Imagina, se você tá lá não concentrou ainda, meu Deus, e agora? Só de você pegar só o direito civil já é enorme. Imagina que você está em dúvida, você estuda penal, administrativo, constitucional, civil, ambiental, etc. E aí você tá lá, não sabe o que escolhe. Eu sei que eu tenho que estudar alguma dessas, mas você não sabe ainda qual. E aí você vai e escolhe a melhor matéria, claro, direito civil, e você vai estudar direito civil. E aí você teve ali o seu foco, a sua concentração. Percebeu? Então é essa a ideia aqui, quando eu falo aí dessa obrigação de dar coisa incerta. Num dado momento eu vou ter que concentrar, eu vou ter que escolher. Volta para cá. Quando a gente está aqui nesse segundo plano, plano da validade, além disso, você vai ter a forma não defesa ou prescrita em lei. E nesse caso aqui ela não é proibida, ou então é uma forma que ela está lá, que tem que ser aquela forma. Porque, por exemplo, o contrato de doação é um negócio jurídico e eu tenho esse tipo de contrato previsto no Código Civil. Um contrato de doação, ele vai ser feito em regra na forma escrita. Ele é solene. Porém, em se tratando de doações de objetos de pequeno valor, eu posso ter ali a forma verbal. Percebeu? E percebe, essa doação verbal aqui, ela tem uma forma verbal. Ela não tem um instrumento, ela não tem o documento, o papel, a coisa escrita lá. Aquela forma escrita, não, ela tem a forma verbal. Cuidado com isso. Quando a gente passa por fim aqui no terceiro plano, a gente vai ter com relação à eficácia. E a eficácia, você precisa se atentar a se, por exemplo, como é que vai ser ali a produção dos efeitos. Então, se, por exemplo, tem um termo, tem uma condição, ou até mesmo tem um encargo. Eu vou focar aqui em termo e condição. Você precisa se atentar que ele pode trazer na sua prova um evento futuro. E esse evento futuro, ele pode ser certo ou incerto. Um evento futuro certo é termo, um evento futuro incerto é condição. No caso de um evento futuro certo, por exemplo, termo final de uma lei temporária. O termo final de vigência de uma lei temporária, você sabe que ela vai produzir efeitos, que ela vai vigir até aquele dia, até aquele termo final. Perceba que o termo e a condição, eles podem ter efeitos suspensivos
quando só se começa a produção dos efeitos após esse termo, essa condição. Ou efeitos resolutivos, acabar. Ele só produz efeitos até aquele termo, aquela condição. Qual é o nosso objetivo a partir de agora? É voltar aqui nesse plano da validade com relação a um problema na manifestação de vontade, por exemplo, decorrente de um defeito no negócio jurídico. Eu tenho os vícios do consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E tem mais um vício social aqui, antes de eu falar do último deles, que é a simulação, tem mais um vício social que junta com esses daqui para você saber qual é o prazo decadencial para você entrar com ação anulatória desse negócio jurídico. Perceba, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Esses são vícios do consentimento. E eu tenho um vício social, a fraude contra credores. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão e fraude contra credores. O prazo é 4 anos. Ai, Lu, pelo amor de Deus, por que tu tá fazendo essa munganga aí chata? Veja, sou da filosofia de que mais vale um mungangueiro rico do que um não mungangueiro liso e lascado na mesma situação. Então vamos mudar essa situação que a riqueza tá vindo para ti, pelo amor de Deus, e essa carteirinha tá chegando. Então percebe, vamos começar aqui nos vícios do consentimento. Primeiro e segundo, erro e dolo. No caso do erro, eu vou ter um equívoco na minha manifestação de vontade que é própria. Sou eu mesma e qualquer outra pessoa no meu lugar poderia ter se equivocado. Esse erro ele tem que ser substancial, atinge a essência, excusável, qualquer outro poderia ter se equivocado e real, efetivamente tem que gerar algum prejuízo, porque se não tivesse prejuízo, não tinha sentido de eu estar aqui indo em busca de reclamar sobre isso. Percebe que no caso do dolo, eu vou ter que um terceiro que me induz a manifestar a minha vontade daquela forma equivocada. E aí eu posso ter aqui no caso do dolo, um tal de dolo recíproco. Vê só, civil é vida. O sujo não pode falar do mal lavado. Então, se as duas partes, artigo 150, estão agindo com dolo, chamado dolo recíproco, o negócio é válido. Não vai ter anulação em razão de existência de dolo. Cuidado com isso. Eu tenho ainda a lesão e o estado de perigo. E no caso desses dois, atenção, porque a gente agora está vivendo uma situação em que vai estar acontecendo bastante lesão e pode também estar acontecendo bastante estado de perigo. No caso aqui, lesão, eu vou ter por uma necessidade, por uma inexperiência, eu faço um negócio desequilibrado, eu assumo uma contraprestação excessiva. E aí eu vou ter, por exemplo, situação que apareceu um dia desse no jornal, nesse caso da Covid-19. Tem gente que está pegando álcool em gel, por exemplo, aqueles álcool em gel que você compraria por menos de R$10 e está querendo vender isso por 30 e poucos reais. Minha gente, tá um pouquinho excessivo, não tá não? E será que não tá se aproveitando de uma necessidade? Percebeu? Então eu tenho aqui uma lesão. A lesão, cuidado, ela pode estar aqui inserida no direito civil, mas pode estar inserida, por exemplo, numa relação de consumo. Nada impede. Percebe que além da lesão eu tenho o estado de perigo. E no caso aqui do estado de perigo eu tenho uma situação de perigo. Eu tenho uma situação aqui em que tem risco para a minha vida, que tem risco para alguém da minha família. Imagina, por exemplo, aquele caso de alguém que ou vai ser atendido por aquele médico ou morre. E aí o médico vira e diz assim, eu atendo, mas você me paga 1 milhão. Rapaz, tá um pouquinho elevado, não tá não? Opa, eu tenho aqui esse desequilíbrio, essa prestação abusiva, e aí eu tenho essa prestação abusiva em razão desse risco, desse estado de perigo. Cuidado na diferenciação dessas duas, tá? É bem tênue, mas ao mesmo tempo é extremamente clara essa linha. Além dessas, eu ainda tenho a coação. Aí você pode trazer aquele raciocínio que você já estuda em penal, naquela ideia da coação irresistível e por aí vai. E aí eu vou ter também a fraude contra credores e a simulação, que são vícios sociais. No caso da fraude contra credores, eu vou ter a figura de alguém que já é insolvente ou alguém que se torna insolvente, praticando atos para dilapidar o seu patrimônio. No caso da simulação, eu vou ter uma criação de um teatro, de um negócio jurídico simulado, é o que você está vendo, é o que está aparecendo. Pode ser que por trás desse teatro eu tenha um negócio que ele está sendo disfarçado. Ou seja, eu tenha, por exemplo, uma doação para amante, que não poderia ser feita porque não é compatível com o meu ordenamento. É um negócio dissimulado. E aí eu faço de conta que estou fazendo uma outra coisa, que estou fazendo, por exemplo, uma compra e venda, para enganar terceiro, para enganar até mesmo o fisco. Se não tiver absolutamente nada por trás daquele teatro que eu estou criando, daquele negócio simulado, eu tenho uma doação absoluta. Mas uma simulação absoluta. Mas se eu tiver aqui algo por trás, um negócio jurídico dissimulado, eu tenho a simulação
relativa. E aí, no caso, o negócio jurídico simulado é nulo e o dissimulado é anulável. Espero ter podido ajudar vocês. Dá uma revisada nesse ponto, porque é crucial para a tua prova. Lembrando que no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB, você também pode encontrar estas e outras orientações. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.